Ok, bom, aqui no meu relógio já deu 18, então vamos começar aí. Gente que está assistindo, bem-vindos, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o James, eu sou diretor da Cranit aqui no Brasil. Só para dar um histórico rapidinho sobre a Cranit, a gente é uma empresa alemã com mais de 25 anos de mercado de fotovoltaico, né? A gente é exclusivo distribuidor de fotovoltaico. E 25 anos atrás, nós éramos um dos únicos, né? Então, o mercado foi crescendo e a gente tem aí 25 anos de histórico, de experiência. Hoje, a Cranit está presente em mais de 25 países, quase 30 países agora. Né? Aqui no Brasil, a gente está com a operação rodando já faz quase 2 anos. Né? E nessa parceria aqui, entre os produtos que a gente tem trazido para o mercado, temos o nosso parceiro da Goodwill. Né? Então, o webinar de hoje para conversar um pouco com o Rafael, que é o representante da Goodwill aqui com a gente. Ele vai fazer uma apresentação e a gente interage aí com questões, dúvidas, enfim, para a gente conversar um pouco. Queria agradecer a todo mundo que está participando e só para lembrar, né, quem não viu ou quem viu os informativos do webinar de hoje, quem participar hoje a gente tem a lista aqui de quem está participando, a gente vai ter uma promoção especial para quem está participando hoje nos produtos Goodwin que temos em estoque. Então, isso daí a gente conversa mais um pouco lá na frente, mas todo mundo que está participando hoje vai ter um diferencial aí nos kits que a gente está montando. Então, com isso, eu passo para o Rafael a apresentação aqui e fico aqui monitorando perguntas. Caso tenha alguma pergunta, alguma coisa, escreva aqui, eu tento interromper o Rafael se for conveniente, ou senão a gente atende as perguntas conforme a gente puder, ok? Perfeito. Boa noite, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Agradecemos a visita, a presença de todos aí. Vou me apresentar inicialmente, depois a gente continua com a apresentação, perfeito? Eu sou Rafael Pérez, sou engenheiro de suporte da Goodwill hoje. A pedido aí da Cranit, aí a gente vai passar para vocês um pouco dos nossos equipamentos, né? Vou falar para vocês da linha completa de inversores que a Goodwill hoje disponibiliza aqui no Brasil. Tá, e a gente vai falar um pouco também de boas práticas, um pouco de string box, um pouco de oversizing, superdimensionamento de inversores. A gente vai ter um bate-papo bem legal aí, tá? Eu gostaria que vocês ficassem bem à vontade para perguntar, tá? Eu acredito que sempre que um fabricante se disponibiliza a dar informações do seu produto, eu acredito que é interessante você perguntar, porque sempre pode agregar conhecimento, tá? Eu sou bem transparente, bem tranquilo em relação a perguntas, tá? Se eu usar algum termo técnico e alguém não entender, vocês fiquem à vontade para perguntar. Perfeito? James, posso começar então? Minha tela está aparecendo bem para vocês? Pode ir, eu já passei para você, então acho que a gente está vendo a sua tela. Perfeito. Vamos lá. Então, pessoal, a Goodwill hoje disponibiliza, é um fabricante exclusivo de inversores, tá? A gente disponibiliza equipamentos para o mundo todo, tá? Ela foi fundada lá no ano de 2010 e hoje atua fortemente no mercado fotovoltaico, tá? A gente disponibiliza aí inversores de baixa, temos inversores monofásicos e trifásicos hoje, tá? Até 250 kW. Então, vou falar um pouco da empresa, depois eu especifico, eu entro bem na parte de inversores, tá? A empresa foi fundada em 2010, tá? No ano de 2012 teve sua expansão, se expandiu no mercado internacional, né? Aqui no Brasil, em 2012, quando a gente começou a falar de energia fotovoltaica, né? Quando a normativa 482 ela começou a valer aqui no Brasil, a gente já começou a falar um pouco mais em 2012, né? Daí para frente, a energia solar veio crescendo vertiginosamente no país, tá? Em 2014, aí, a Goodwill lançou o seu primeiro inversor híbrido, tá? Hoje é o líder mundial em inversor híbrido aí, em fabricação, tá? Temos um caminhão de prêmio aí acumulado, tá? Em 2017, lançou a parceria com a Tigo, com otimizadores inteligentes, tá? A gente já tem algumas cases aqui no Brasil, tá? Com otimizadores, funcionando muito bem, tá? Em 2018, entrou no mercado brasileiro. Tá? Em 2019,
Então, de 2018 para cá, pessoal, a Goodyear ela já é um pouco mais velha no país, tá? A Goodyear mesmo, a fabricante Goodyear, ela entrou com a marca Goodyear em 2018, tá? A gente já tem aí alguns inversores da Goodyear rodando no Brasil um pouco mais antigos, que vieram por brands aí de outras empresas, tá? Algumas outras empresas do Brasil já traziam antes. Então, a gente já tem um histórico bem grande de inversores aí, tá? Em 2019, inaugurou a maior fábrica do mundo, tá? Em 2020 aí já o contato, a Goodyear foi procurada pela GE, tá, para fabricação de inversores. Então hoje a gente tem uma parceria muito forte com a GE, que também entrou no mercado aí faz pouco tempo, tá? Presença global aí em vários locais do mundo, tá? Mais ou menos aí em torno de 11 GB de capacidade produtiva da nossa indústria. Então é uma capacidade de produção extremamente alta, tá? Acumulamos aí reconhecimentos globais, tá? Top 6 em importação, top brands em vários países, tá? A TUV, que é uma certificadora bem reconhecida bem internacionalmente, tá? E prêmio de melhor design de inversor solar pela Red Dot Designer, né? E pela Wood Mackenzie em relação a líder mundial de armazenamento, tá? A Goodyear tem um caminhão de inversor aí híbrido rodando no mundo, tá? A gente só está esperando as normativas brasileiras de inversor híbrido sair aqui no Brasil. A gente vai entrar forte nessa linha também, tá? Vou perder bastante tempo aí falando dos nossos equipamentos. Por quê, pessoal? Porque eu acho que é uma oportunidade de vocês conhecerem, que às vezes você lê um datasheet, ou lê uma ficha técnica, lê uma apresentação de inversor, você acaba às vezes não se atentando aos detalhes, tá? Então eu vou falar um pouco de cada um, tá? Eu vou falar bastante também sobre como hoje eu faço a parte de suporte da Goodyear, a gente está basicamente na frente dos problemas que dá no Brasil, certo? Então a gente observa que vem muita coisa, muitos erros, muitos problemas, às vezes por falta de conhecimento, tá? Então a gente fica sempre à disposição aí de quem precisar de informação, dados técnicos, o que a gente não tem, a informação que a gente não tem diretamente aqui no Brasil, a gente consegue pedir para a matriz, isso bem rápido, tá? Então a gente vou falar um pouco de cada inversor, tá? Especificando bem o que a gente acha interessante para que você conheça mais o produto e possa vir a usar, tá? Então a gente tem um portfólio aí bem grande no Brasil aí, tá? A gente no lançamento agora a linha Gray, tá? A linha XS e DNS, que são as linhas de inversores monofásicos, tá? Que elas vieram exclusivamente para o Brasil porque por uma demanda de distribuição, tá? A linha XS, DNS e MS, ela já está no Brasil faz tempo, tá? A gente tem aí os inversores de 8,5 e 10 kW que são bem vendidos. A linha HT, que entrou esse ano do Brasil também, tá? Inversores de alta potência. Temos inversores de 100 aí, 100 kW até 250 kW, tá? Onde partem aí os de 100 kW com 10 MPPTs e de 135, de 150, 200, 225, 250 com 12 MPPTs. Tá? Então, é um inversor que veio aí para geração centralizada aí, com bastante MPPT já justamente para melhorar a geração. Tá? Nós temos já a linha SMT, a linha MT e a linha SDT, que são os inversores mais comerciais, tá? Bem vendido também, tá? A linha MT hoje no Brasil tem muito inversor instalado, tá? Bastante inversor instalado mesmo, tá? A linha SMT também. Então, são produtos aí já conhecidos por muitos instaladores, tá? Então, a linha trifásica hoje, recorrente no Brasil, SDT G2, SMT, MT e HT, tá? Que vou falar um pouquinho deles aqui mais para frente. A linha monofásica, né? A linha Gray, que é a nova, a linha XS, DNS e MS. Então, são os inversores mais conhecidos hoje, tá? A gente entrou com um inversor esse ano, tá? Que foi o inversor de 73 kW, justamente para atender a microgeração aqui no Brasil, tá? A normativa de 482 aí ela faz uma separação de potência, né, entre micro e mini geração. Então a microgeração aí que é até 75 kW aí a gente só tinha inversor 380
E hoje a gente tem o de 73 kW, que é no limite da microgeração, tá? Com saída 220 volts. Tá? Ele é o maior inversor 220 trifásico do mundo. Tá? Já está disponível para o Brasil aí. Então é um diferencial aí, porque é um inversor que tem 10 MPPTs. Tá? Então ele passa a ser um inversor de 73 kW com 10 MPPTs. Tá? É um diferencial bem grande do mercado. Tá? A gente também está com um inversor da linha MT, tá? O modelo BF, com diferencial também, com corrente de entrada até 15 amperes. Tá? Quem faz bastante projeto aí, está no mundo fotovoltaico há algum tempo, sabe que os módulos eles avançam muito mais rápido que os inversores. Então é uma correria de fabricante atrás de módulo, né? Cada vez a gente já tem hoje no mercado aí módulo de 660 watts, se eu não me engano, um dos maiores que eu já vi, pelo menos, e com correntes de entrada bem altas, tá? Então esse inversor ele justamente ele já veio para atender a linha de módulo bifacial e os módulos de alta potência que estão vindo para o Brasil hoje, tá? Uma das grandes vantagens dos inversores da Goodyear hoje é que eles já vêm com a proteção integrada, tá? O que é essa proteção integrada? São os DPS do tipo 2, tá? Tanto no lado CC como do lado CA, e as seccionadoras para você abrir circuito, tá? A gente vai falar um pouco depois aí, um pouco de string box, tá? Porque esse é um tema bem polêmico aí no Brasil aí. Ah, mas o meu inversor ele tem todas as proteções integradas, eu preciso da string box, não preciso. A NBR 16690 é a normativa que a gente tem aí mais atual de instalação fotovoltaica. Ela deixa um pouco. Existem algumas brechas ou talvez interpretações diferentes da norma, tá? Então a gente vai tentar falar um pouco disso para ajudar a esclarecer um pouco, tá? Mas os nossos inversores hoje que têm essas proteções integradas, não necessariamente você precisa usar uma string box, tá? Você pode ligar os seus módulos direto no inversor. Então a linha HT aí, esse foi o inversor, os inversores de alta potência que entraram esse ano no Brasil, tá? Os 73 kW com saída 220 trifásico que eu comentei, com 12 MPPTs. Tá? A gente tem aí um inversor de 100 kW com 10 MPPTs, o de 110, 120, 110 e 120 kW com saída 380 volts, tá? Que atende bem a microgeração aí, tá? Com 12 MPPTs e com entradas de corrente de 15 amperes. Tá? Também passa a ser um diferencial no mercado, justamente pela alta corrente de entrada e pelo número grande de MPPTs. Tá? Quem já trabalha com solar aí sabe que quando você fala em usina centralizada, normalmente é usina de solo. Então as MPPTs aí elas só fazem a tua geração melhorar, tá? Mas quando tu pega, por exemplo, um inversor de 120 kW, que ele perfeitamente serve num telhado industrial hoje, por exemplo, tu ter 12 MPPTs é um diferencial bem grande. Tá? Inversor de 136 com 500 volts CA, tá? Mais para geração centralizada aí, né? E os de 225 e 250 kW com 1.500 volts CC, tá? Justamente para usinas maiores, tá? Quando a gente aumenta a tensão de saída dos inversores, aí você acaba gastando um pouco menos de cabo, né? Você consegue, em relação ao custo do cabo, porque o cabo diminui. Tá? A bitola do cabo de saída CA ele diminui, então é um diferencial esses inversores com tensão alta de saída. Tá? E também com uma margem de MPPT, 12 MPPTs, que é uma margem bem grande, tá? E 15 amperes de entrada de CC, justamente para atender essa demanda de módulos de alta potência. Tá? A Goodyear também trouxe para o Brasil esse ano, tá? Alguns os smart meters aí, né? Equipamentos para você fazer a sua própria gestão de energia, digamos assim. Tá? Eu acredito que esses equipamentos aqui são poucos conhecidos, esses medidores ainda eles são pouco conhecidos aqui aqui no Brasil, tá? É uma demanda nova que eu acredito que está surgindo cada dia mais, justamente para que você tenha esse controle total da tua energia, né? O que eu jeto na rede, o que eu gero, o que eu estou consumindo diretamente, né? A própria simultaneidade do teu circuito. Então a gente tem aí o SEC 1000, tá? Que a gente consegue fazer aí um monitoramento
Alô, Rafael, eu perdi o seu som aqui, eu não sei se... Tá, acho que não fui eu que desativei, não. Tá. Vamos lá, continuamos. Então, estava comentando sobre o SEC-1000, tá? O SEC-1000 é um desses medidores, tá? A gente consegue aí fazer compensação de fator de potência, monitorar consumo, limitar a exportação, tá? De energia, que passa a ser um fato interessante, tá? Tem o GM1000 e o GM3000, que basicamente fazem o limite de exportação, tá? E o monitoramento de cargas, aí o HomeKit, tá? Que ele pode ser, que o HomeKit hoje ele pode ser compatível com qualquer inversor, tá? Ele também é um monitor aí de consumo, mas não exclusivamente com a Goodway, tá? Você pode usar ele para qualquer linha de inversores, tá? A vantagem de você usar esses equipamentos hoje na sua usina é que você monitora eles no SIMS, né? Que é o software aí o aplicativo aí de monitoramento da Goodway, ou seja, você não precisa usar, o que se usa muito no mercado hoje, né? Você usa um smart meter de uma marca qualquer, digamos assim, que não seja a marca do inversor, tá? Isso às vezes pode ser um pouco desconfortável, porque você tem que usar duas plataformas de monitoramento, tá? Então essa é a vantagem de você usar equipamentos da própria marca do inversor, tá? A gente já tem disponível aí, então peça ao distribuidor de vocês aí que ele vai que ele vai poder atender vocês, tá? E nós aqui de suporte, tá? A gente vai dar todo o suporte para quem precisar aí, como configurar, como instalar, tá? Inclusive a gente já está levantando os treinamentos aí desses equipamentos aí para o pessoal já aprender como é que ele funciona, né? Ter mais informações. Eu queria entrar um pouco no assunto, pessoal, sobre superdimensionamento, oversize, FDI, sobrecarregamento. Eventualmente, quase toda semana, tá? A gente tem questionado em relação a qual percentual eu uso de sobredimensionamento e por quê, tá? Então, o sobredimensionamento, aí, o oversizing, que é um termo aí bem usado, ele serve justamente para quê, pessoal? Para que você aumente, tá, a eficiência do teu sistema. Mas até que ponto que isso é interessante? Por que se faz isso e por que eu não coloco, por exemplo, um inversor de 50 kW e eu não coloco 50 kW de módulo? Eu coloco, em vez de eu colocar 50 kW de módulo, eu coloco 75 kW de módulo, por exemplo. Por que se faz isso? Tá? Eu vou tentar falar um pouco aí sobre esse sobrecarregamento, tá? Para que ajude aí o pessoal a talvez esclarecer um pouco dessas dúvidas, tá? Semanalmente a gente recebe aí questionamento em relação a como fazer, por que fazer, se fazer sobre o oversize ou não fazer, tá? Um dos pontos que eu gosto sempre de falar, o que é degradação de módulo, tá? Por que degradação de módulo, pessoal? Porque o módulo, ele vai degradando de acordo ano a ano, tá? Então, se você hoje dimensionou o teu sistema para uma potência X, daqui a alguns anos ele vai ser X menos alguma coisa, tá? Justamente porque ele se degradou ao longo do tempo. Tá? Esse é um dos fatores aí que é um dos fatores que pega bastante, tá? Eu acredito que seja uma das um dos motivos, tá? O qual você tem que sobredimensionar, tá? As condições de STC que a gente fala aí, né? São as condições padrões de teste dos módulos. Tá? Quando você pega o datasheet do módulo lá e ele diz, o módulo é 450 watts, por exemplo. Esse 450 watts, ele funciona a uma certa condição, né? Que condição normalmente é essa? A 1000 watts por metro quadrado, que seria o quê? Que seria a radiação exposta, que o módulo é exposta, né? E a 25 graus. Essas condições são difíceis de você conseguir cumprir, principalmente aqui no Brasil, né? Se você for para no norte, nordeste do Brasil, por exemplo, a temperatura ambiente lá é muito mais alta que 25, tá? Mas muito mesmo. Chega a ter situações que no módulo ela chega a dobrar, tá? Ou seja, você tem uma perda gigante aí de eficiência, né? Então, esses teus 450 watts, por exemplo, eles passam aí a ser 400 watts, no caso, tá? Em relação a temperatura subir, por exemplo. Tá? Então, é mais uma condição aí desfavorável do sistema. Tá?
Os objetivos econômicos, pessoal, eu gosto sempre de citar por quê? Porque a gente já fez aí vários estudos, alguns canais aí também já fizeram estudos, algumas simulações via software já foi feito também, tá? Então, a gente chegou a um número que a gente acha que é um número bem interessante, tá? Por que eu falo desse número em relação ao sobredimensionamento? Para que você acabe não danificando o teu inversor ou fazendo com que a vida útil dele caia muito. Em que sentido? Se você pegar um inversor hoje e sobrecarregar em 50%, por exemplo, né, eu estou com um inversor de 50 kW e eu colocar 75 kW de módulo. Qual que é o problema de eu carregar um inversor em 50%, por exemplo? O problema é que ele vai trabalhar muito quente. Tá? A gente sabe que a temperatura muito alta do inversor, o inversor acaba perdendo quando o inversor trabalha muito quente, ele acaba perdendo eficiência, tá? E a vida útil do inversor ela pode ser drasticamente danificada com isso, tá? Então a gente chegou a um número bom, tá? O que seria esse número bom? É um número que você consegue sobrecarregar o teu sistema, mas de uma forma saudável, tá? O que é essa forma saudável? Tá? Seria em relação a mais ou menos entre 30% e 35% de sobrecarga. Por que esse número? Porque ele é um número que ele vai te dar um resultado bom em relação ao oversize, né? Vai te dar um resultado bom em relação ao carregamento e ele não vai colocar em risco a vida do teu equipamento, tá? Porque o teu equipamento ele não vai trabalhar muito, muito quente. Tá? Quando a gente cita aqui objetivos econômicos, não só no valor do equipamento, né? No valor do kit, mas sim em relação ao quanto o investimento inicial do sistema solar em si, né? Por quê? Porque você pode ter um investimento inicial muito alto, tá? Em relação a você querer sobredimensionar muito o equipamento, porque você acaba comprando mais módulos, mais estruturas, né? Você acaba tendo que ter uma área maior de instalação também, tá? E isso gera um custo maior inicial, né, de investimento. Então, esse aspecto econômico, eu acredito que seja um dos mais interessantes em relação ao sobredimensionamento. Por quê? Porque você acaba sobrecarregando muito o seu sistema, gastando um investimento inicial muito alto e, no final das contas, a energia que ele vai gerar não é tão interessante, né? Ela não vai gerar tanta energia como se esperava. Tá? Então, eu sempre falo que o sobrecarregamento ele tem que ser respeitado duas coisas, né? O limite do inversor, tá? E quando eu falo limite do inversor, não é limite de potência, tá? São os limites técnicos de tensão de entrada, corrente de entrada, tá? Os principais. O local da instalação, a gente acredita também que tem que ser muito bem respeitado, tá? Por que a gente fala o local da instalação? Porque cada instalação é uma, entende? Às vezes eu vejo a gente recebe muita reclamação hoje, principalmente agora no inverno, de que meu sistema não está gerando como gerava no passado, há 2 ou 3 meses atrás. E tem pessoas que ainda têm uma certa dificuldade em entender que no inverno, por exemplo, a radiação cai. A gente tenta explicar isso, né, com alguns dados técnicos, mas justamente porque essa geração ela cai, além da radiação ser um pouco mais baixa, o pessoal não respeita também os limites do equipamento. Acaba, às vezes, não dando atenção à margem de tensão da MPPT, acaba, às vezes, com que a sua série de módulos, né, ela acaba saindo um pouco da tensão da MPPT. Então, isso, às vezes, faz com que a eficiência do teu equipamento caia muito. Tá? A gente tem algumas situações aí que o equipamento chega até a desligar. Tá? Quando eu falo também em respeitar limites do inversor, principalmente a região sul do Brasil, né, onde é mais frio, agora, por exemplo, agora a gente está no inverno aqui, a tensão dos módulos acaba subindo. Tá? A gente observa também que muita gente não leva em consideração o fator de temperatura dos módulos. Então, isso é um limite ele passa a ser, esse fator de temperatura, ele passa a ser primordial hoje em relação à vida útil do equipamento. Porque como a tensão sobe, a gente tem muito erro hoje de inversor, por exemplo,
está desligando por sobretensão CC, justamente porque o projetista, na hora de fazer o projeto, não levou em consideração o fator de temperatura. Tá? Então, o que acontece? Ele acabou não respeitando os limites do equipamento, tá? Podendo danificar o equipamento até. Uma coisa também que eu costumo muito falar hoje, pessoal, a gente tem uma gama de softwares gigantes aí para mexer com energia solar, tá? A gente tem aí, só em pensar aí, já consegue ver uns 5, 6 marcas de software hoje, tá? Então, uma simulação bem feita ajuda você a decidir qual seria a melhor opção de sobrecarregamento, se vale a pena ou não vale, tá? Se tiver alguma dúvida também, algum questionamento em relação a como usar, aí a gente pode discutir um pouco mais, tá? Eu só deixo bem claro que talvez seja bem interessante, bem interessante, né? Tomar, em relação ao sobrecarregamento, 2 aspectos: os econômicos, né? Para ver se realmente vai valer a pena o investimento tão grande no começo, tá? E os limites do equipamento, tá? Os inversores, eles podem ser sobrecarregados, sim, mas com uma certa coerência, tá? Então, acho interessante aí sempre pensar, dar uma estudada aí e ver qual que é a melhor situação, tá? Essa curva aqui, pessoal, IV, curva de potência por tensão e tensão por corrente, é uma curva que eu gosto sempre de falar em relação aos pontos ótimos, né? O que o inversor faz internamente para que o teu sistema tenha uma eficiência maior? Eu vou sobrecarregar meu equipamento. Tá, mas e, por exemplo, lá no verão, toda aquela energia que ele vai desperdiçar, eu boto fora, se eu perco em calor, eu acabo aquecendo meu equipamento muito por esse sobrecarregamento? Por exemplo, essa é uma pergunta bem frequente que a gente tem, tá? Esse gráfico aqui é um gráfico que ele mostra bem o ponto ótimo, né? O que o inversor faz, pessoal? Por exemplo, quando ele vai ceifar, a gente chama de ceifar, ou vai cortar sua potência de saída. Tá? No próximo slide vai ter um gráfico, aí eu vou conseguir explicar um pouco melhor isso, tá? Mas, na verdade, o que o inversor faz? Ele desloca o ponto ótimo, ou seja, ele deixa de produzir energia, ele não vai pegar essa energia, por exemplo, e largar nas costas do inversor para ele esquentar, né? Não seria inteligente o inversor fazer isso. Então, o que o inversor faz? Ele acaba deslocando o ponto ótimo da tua curva de tensão vezes corrente aqui, né? Do teu rastreador de máxima potência, lá, a famosa MPPT, né? Ele acaba deslocando o teu ponto ótimo. O que ele faz, né? Para deslocar o teu ponto ótimo? Ele aumenta um pouco a tensão. Tá aumentando um pouquinho a tensão, a corrente naturalmente tende a baixar. Tá? Então, ele desloca aqui o teu ponto ótimo para que você não tenha o aquecimento do equipamento. Tá? E dá para ver nitidamente aqui o ponto ótimo, pessoal, na curva amarela e na curva cinza, tá? Por quê? Porque o ponto ótimo ali com o oversize, ou seja, com o sobredimensionamento, ele sobe. Tá? Então já começa a ficar interessante esse ponto aqui. Pô, mas se ele está subindo, o que vai acontecer no meu inversor para isso? Tá? Esse gráfico aqui todo mundo já deve ter visto, ou já está cansado de ver aí o pessoal que mexe com solar. Tá? Esse aqui é o gráfico que a gente queria ver todo dia, na verdade, né? Que é o gráfico de geração. É um gráfico relação aqui da potência, potência em relação ao tempo, né? O tempo que a gente costuma falar que é o tempo do dia. Ou seja, o inversor vai startar lá por umas 6 da manhã e vai morrer lá por umas 6 da tarde, né? Vai desligar. Então, o oversize faz o quê? Ele faz com que essa curva, ela, digamos assim, ela dê um pouco mais gordinha, né? As laterais delas aqui acabam aumentando. Tá? Se você, por exemplo, pegar um inversor e dimensionar ele para a potência nominal de módulo, não sobrecarregar, ele vai gerar tudo que está dentro desse desenho branco aqui, por exemplo. Tá? Com o sobredimensionamento, ele já gera essa partezinha verde a mais. Mas eu perdi um pouco lá. Essa energia não foi injetada, essa energia virou calor. Não, não virou calor. Você não perdeu essa energia. O inversor simplesmente se ajeita internamente, né? Para que você consiga ainda extrair toda essa energia verde aqui. Tá? Então, o sobredimensionamento, pessoal, eu acredito que ele é bem fundamental hoje para um solar. Tá? Ele acaba aumentando a performance. Mas, claro, né, um sobredimensionamento feito com uma certa coerência, tá? Para que você não coloque em risco a vida do equipamento. Tá?
Eu gostaria sempre, eu sempre falo um assunto polêmico, né? Que é a famosa string box, né? Por que eu acho que é polêmico, pessoal? Porque a string box ela já deu aí muita discussão, tá? E vai continuar dando ainda enquanto as normativas aqui do Brasil não forem mais incisivas, né? É isso ou é aquilo, tá? Então, a gente tem aí os nossos inversores, todos eles têm as proteções, a maioria deles hoje tem as proteções integradas, tá? Você não necessita da string box. Por que a gente costuma falar? Eu particularmente gosto muito de falar de string box. Por quê, pessoal? Porque a gente tem muita falha em string box. Quase que diariamente você tem um problema de string box aqui. Tipo, em que sentido? A string box, qual que é a função dela? Né? Como que eu vou definir minha string box, por exemplo? A string box ela já tem que ser pensada, tá? Eu sempre costumo falar que a string box ela é necessária ou não é necessário. Você tem que medir sempre 2 pontos, tá? Primeiro, o modelo do equipamento que você vai usar, o modelo do inversor, né? E o local da instalação, tá? Eu acho que esses dois são os principais, o que mais pesa hoje na escolha da string box é isso, tá? Por quê? Porque você tem que ver como que é o teu projeto, como que você vai adaptar o teu projeto naquela instalação. Tá, eu vejo muitas pessoas às vezes pedem para a gente assim, tu não tem uma tabela aí de como que eu posso usar string box, como que eu não posso? Eu sempre falo, pessoal, string box não dá para tabelar. Por quê? Porque eu não sei como é que você vai ligar suas séries. Eu não sei como que o teu telhado está virado, se o seu telhado tem duas águas ou caídas, né? Ou tem três, ou tem cinco. Se você vai poder ligar em paralelo se a string box ou não vai, depende do inversor. Se a string box que você comprou lá, como que ela é? Ela tem uma entrada, uma saída, duas entradas, quatro entradas, duas saídas, depende muito da string box, tá? Então, a string box, se você for pegar aí a norma, né, ela chama de caixa de junção. Por quê? Porque é onde você pode fazer ali as ligações do teu sistema, tá? Então, eu sempre comento, a string box tem que ficar ela tem que estar por conta do projetista, o responsável técnico que vai definir a string box ou não. Por quê, pessoal? Porque a string box, teoricamente, ela viria para quê? Para proteger o teu sistema, né? Normalmente, o que você tem numa string box? Você pode ter fusíveis, disjuntores, chaves seccionadoras e o famoso DPS, tá? Essa string box, ela passa a ser um problema quando? Quando ela não é bem feita. Tá? Eu vou mostrar algumas fotos para vocês aí, e essas fotos que eu vou mostrar ali, elas não são para criticar de forma alguma, tá? As instalações que elas estão ali, mas sim para orientar vocês a talvez mudar alguma coisinha nesse box com que o teu sistema não dê problema, tá? Então, tem alguns tópicos que eu quero falar aqui. Por exemplo, a qualidade do componente. Se você botar um componente na tua string box de baixa qualidade, você vai acabar comprometendo o teu sistema inteiro por causa de um componente, tá? Então, tomar bastante cuidado com a qualidade dos equipamentos, tá? Então, os distribuidores aí, eu acredito que, eu sempre falei isso, na verdade, tá? Que o solar ele já começa no distribuidor. Por quê? Porque o distribuidor ele sabe selecionar o equipamento de boa qualidade ou não, tá? Então dificilmente você vai ter um distribuidor aí comprometido com a qualidade vendendo uma string box para vocês, por exemplo, com componente da string box ruim, tá? Então esse é um alerta que eu deixo, tá? Cuidar bastante com a qualidade dos componentes, tá? O uso do terminal, pessoal. Pessoal, assim, ó, o terminal é uma coisa tão ínfima, eu acho, tão simples de se usar, e o pessoal ainda consegue não usar. Por que eu sempre falo do terminal nas conexões? Porque o cabo solar, pessoal, o cabo solar, ele é um cabo, né? Ele não é um fio. Ou seja, ele tem lá vários fiozinhos dentro. Se você larga aquele cabo direto no terminal de um disjuntor, por exemplo, a hora que tu aperta, ele espana. Na hora vai funcionar um monte de dias. Mas vai chegar uma hora que ele vai gerar ponto quente, ele vai começar a aquecer, tá? Isso vai começar a dar problema no teu sistema. Então, o uso do terminal aí eu acho crucial numa instalação, tá? Não só o uso do terminal, mas também como o aperto das instalações. Por quê? O aperto das fixações. Por que eu falo isso, pessoal? Porque o sistema ele tem que estar
Você pode até usar um terminal. Você vai lá, coloca o terminal no teu cabo, aperta bem o terminal, mas a hora que você vai fixar ele na tua string box, você não aperta o parafuso. Não adiantou você usar o terminal? Então não adiantou. Então você também tem que apertar bem as conexões, tá? Outra coisa que eu costumo muito falar, pessoal, quem já trabalhou em indústria ou quem já teve essa experiência de fazer manutenção, sabe que de tempo em tempo você tem que fazer um reaperto em quadro de comando. O que é esse reaperto? É justamente, pessoal, quando você tem um local onde você está passando corrente, quando a corrente está máxima, por exemplo, vamos chutar aqui, você tem um circuito que esteja passando 30 amperes. Esses 30 amperes, relacionado a uma tensão lá, ele vai gerar um pouco de calor. Tá? Esse calor vai fazer com que dilate um pouco da terminal, e aí você aperta, e esse terminal vai ficar todo dia, né? Dilata, esfria, dilata, esfria, dilata, esfria. Com o tempo, isso pode acabar gerando um mau contato. Então, de tempo em tempo, você tem que passar nas string box e dar uma reapertada, pessoal. Tá? É só aí uma dica digamos assim, de manutenção preventiva, né? Para que você não tenha problema aí com as suas string box. Tá? O espaçamento dos componentes também é uma coisa que eu costumo falar. Tá? Por quê? Porque não adianta você comprar uma string box para proteger teu sistema, pô, mas essa string box tem componentes internos, meu DPS é de primeira linha, o meu disjuntor é de primeira linha, os meus fusíveis são de primeira linha, e aí você coloca 20 fusíveis com 10 DPS dentro de uma caixinha pequenininha, todos apertados, espremidos, você não consegue nem passar o cabo. Você vai ter o que nesses seus equipamentos? Um aquecimento mais do que o normal. Tá? Por exemplo, a gente tem hoje disjuntores que desligam, que eles acabam caindo pela temperatura. Né? Então, às vezes você coloca um disjuntor lá para proteger o teu sistema de uma sobrecorrente, e o teu disjuntor acaba desarmando por temperatura, justamente porque você colocou ele numa caixinha, numa string box, né? Muito apertado. Tá? Então, o espaçamento dos equipamentos eu acho interessante. E a identificação também, pessoal. Por quê? Porque eu sempre falo, um bom projetista é aquele cara que faz manutenção. Né? Por quê? Porque o projetista ele tem que se preocupar que um dia alguém vai mexer naquele sistema. Um dia alguém vai lá revisar, um dia pode vir a dar problema. Então, identificar esses DPS da string número 1 e 2, esse DPS da string número 2 ou 3, quando o sistema é pequeno, perfeito, você consegue se achar rapidamente. Agora, quando você tem um sistema muito grande e você não identifica os teus componentes, fica difícil até de você fazer, fica quase impossível, digamos assim, de você fazer uma manutenção preventiva, por exemplo. Tá? Então, fica aí mais uma dica aí, tá? E eu sempre costumo falar, pessoal, string box é modelo do inversor e local da instalação. Aí você define. Tá? O que eu vejo muita gente fazer hoje, que eu não concordo muito, é compra o kit com a string box pronta. Pode, pode. A maioria dos distribuidores hoje, eles vendem a string box de acordo com o teu inversor, né? Só que o distribuidor, pessoal, ele não sabe como é que é a instalação. Ele não sabe como é que você vai ligar seus módulos, como que você vai distribuir os teus módulos ao longo da instalação. Tá? Então, vale uma ressalva aí antes de você adquirir um kit, né? Que já tenha feito todo um estudo, um estudo técnico em cima da instalação, né? Para que você adquira esse kit da forma mais correta possível. Tá? Gerando menos transtorno para todo mundo aí. Perfeito? Os distribuidores também ficarão felizes com isso, tá? Porque eu vejo bastante. Às vezes o pessoal liga aqui no suporte e pergunta: pô, mas o cara mandou, o distribuidor me mandou aqui uma string box que não dá. Eu digo: não, calma. Como é que você fez o projeto? Ah, eu não fiz projeto. Eu digo: então, o distribuidor mandou a string box para você de acordo com o teu inversor, tá correta. Agora, a tua instalação exige uma string box diferente. Então, isso tem que ser pensado antes. Tá? A mesma forma inversora. Já vi algumas pessoas aqui que chegaram para a gente e dizer: ah, mas esse inversor não dá para essa string box. Na verdade, o que aconteceu? Ele não fez um projeto técnico antes e acabou que a string box que foi pensada para aquele kit não é pensada para a instalação dele. Tá? Então, segue aí algumas dicas para que esse dia a dia seja mais facilitado aí, né? Que se tenha um pouco mais digamos assim, que se projete um pouco mais o solar antes de qualquer tipo de ligação. Tá? Tem algumas fotos aqui que eu costumo mostrar sempre,
São fotos que, mais uma vez, eu vou comentar, não é para criticar nenhuma instalação, tá? Mas é para a gente pensar um pouco, tá? Essa primeira foto aqui, por exemplo, ela é uma situação interessante, né? Porque o instalador aqui, o que ele pensou? Ele tinha um inversor de baixa potência, então um inversor de 3 kW, e ele provavelmente deve ter lido o manual, tá? Porque ele respeitou aqui as laterais, tá? Por que ele leu o manual? Porque no manual ele fala, tá? Eu sempre falo, eu sempre gosto de falar isso, pessoal. Quem já me conhece, parece até que se torna repetitivo. Mas se o fabricante ele produz 1 milhão de equipamentos por ano, ele produz 1 milhão de manual por ano. Por que vocês não? Por que o pessoal não lê o manual, né? Então fica aí uma provocação, digamos assim, para que vocês leiam o manual dos equipamentos, porque a gente aprende muito no manual, tá? Tem muita informação interessante, informação básica aí, tá? Então o que acontece nessa instalação? O instalador ele leu lá que tinha um espaçamento mínimo para deixar aqui, tá? Então ele respeitou, pode ver, ele colocou uma string box CC de um lado, a string box A do outro, então tá instalaçãozinha padrão assim, tá? Essa outra aqui, por exemplo, ele também respeitou, tá? Respeitou a distância dos laterais aqui, mas talvez não respeitou a distância de cima, tá? Eu não sei aqui se esse telhado está encostado ou não tá, tá? Uma coisa que eu gosto sempre de falar, o que é? Observe essa instalação aqui. Essa instalação aqui, a string box deu problema. Ah, por que pegou fogo? Não sei. Se foi por mau contato, se foi por um erro de dimensionamento, talvez de cabo, ou por um erro de dimensionamento de componente. Ah, talvez o cara colocou um disjuntor ali que não era para ser. Então a string box pegou fogo, né? A string box ela incendiou ali por algum motivo desconhecido. Mas olha só que interessante. Se ele tivesse com essa string box embaixo do inversor, o que ia acontecer com o inversor, pessoal? O inversor ele ia pegar fogo, né? Ia danificar o inversor, certo? Se ele danificasse, se ele tivesse embaixo aqui, com certeza essa antena do Wi-Fi, essas entradas MC4 do inversor aqui, teria danificado tudo, ou talvez até aumentado aqui o incêndio, digamos assim, né? Então, a string box sempre na lateral aqui, eu acredito, nunca embaixo do equipamento, tá? É por isso que eu botei já justamente essa foto aqui já para fazer vocês pensar, tá? Por quê? Porque, olha só, até porque, se, por exemplo, se porventura essa string box, por exemplo, tivesse aqui embaixo, o cara que foi lá para apagar o incêndio nem conseguiria cortar o cabo, né? Então, fica aí um desafio aí para vocês pensarem, tá? Aqui outro exemplo de string box, tá? Pessoal, string box dá bastante problema, tá? Mais do que a gente pensa, tá? Então, ficar esperto. Aqui também eu só queria mostrar essa string box, que ela está bem identificada, equipamentos de boa qualidade, né? Ou seja, ela passa a ser uma situação um pouco interessante, né? Por quê? Porque você consegue saber exatamente qual série que é a sua aqui. Ou seja, deu um problema na minha série número 6, qual que é? Se não está identificado aqui, você se perde. Então, a identificação dos componentes é essencial, tá? Essa aqui é uma foto de uma termografia, por exemplo. Tá? Esse aqui é um terminal da string box que está quente. Por que ele está quente, pessoal? Justamente por aquele fato que eu comentei com vocês, tá? Dá para ver que não tem terminal aqui, tá? O cabo foi ligado direto, tá? Ou seja, ele gerou um ponto quente, tá? Isso aqui com o tempo vai derreter, tá? Vai dar problema. Se já não tivesse, se já não está dando, tá? Então segue aí mais uma foto dos manuais aí da linha MT, tá? Inversores de alta potência, pessoal. Enquanto maior o inversor, maior a distância que tem que ter entre eles. Por quê, pessoal? Porque os inversores fotovoltaicos, de forma geral, eles têm uma circulação de ar aqui, né? Normalmente o ar quente sobe, então você tem que ter uma entrada de ar para o inversor. Se você colocar um inversor do lado do outro, acaba que você não tem essa troca de calor, né? Então o inversor não consegue respirar. Então respeite, por favor, aqui, eu peço encarecidamente que respeite as distâncias mínimas, pessoal, porque a gente hoje aqui no suporte, eu sempre comento, entre nós mesmo a gente comenta que a gente é muito tolerante, tá? Justamente porque pouca gente respeita isso, tá? Quase que diariamente aí a gente vê
inversores colados em parede, colado no outro. Tá? Então, isso acaba com a vida útil do equipamento. Tá? A vida útil cai muito, porque o inversor ele vai trabalhar muito quente. Tá? Então, segue aqui as orientações. Tá? Tem algumas situações aqui que eu costumo falar também. Então, pode ver aqui, pessoal, provavelmente esse inversor está numa altura aí, de uma altura não muito alta. Então, eu acredito que tinha espaço para botar um pouco mais para baixo. Tá? Mesmo assim, colado no inversor. Esta foto aqui da mesma forma. Tá? O que dá para notar aqui? A impressão que dá é que era uma falta de conhecimento mesmo, tá? Uma falta de conhecimento do instalador ou talvez até do projetista. Por quê? Porque parede aqui tinha bastante, né? Você tinha parede para o lado, para cima, para baixo, dava para colocar essa string box onde queria. Mas aí o cara colocou do lado, grudado, tá? Bem onde o ar tem que passar ali para fazer a troca de calor, tá? Então às vezes a gente não condena muito aqui o instalador, assim, às vezes até por uma falta de conhecimento. Tá? Então a gente está aqui para orientar e para ajudar vocês. Tá? Essa instalação aqui é uma instalação também que eu deixei aqui, ela justamente para provocar um pouco o pessoal aí. Por quê, pessoal? Eu sempre comento que a parte do inversor é a parte do marketing da empresa, né? Por quê? Porque se você vai na casa de um amigo teu, tem uma instalação assim, né? Onde o cara fixou aqui um inversor numa lata, tá ali provavelmente pregado numa tábua e tal. O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é propaganda do equipamento, é propaganda o cartão de visita da empresa, né? Então tomem cuidado quando vocês fizerem instalações para que elas sejam sempre bem acabadas, né? Até porque o inversor tão bonitinho assim, né? Com um inversor tão bem projetado, tão bem feito, numa instalação não muito bonita, fica estranho, tá? O vilão, tá? O famoso conector MC4, o vilão aí dos inversores, tá? Pessoal, a gente faz alguns reparos aqui na Agudo e eu posso falar para vocês sem medo que esse cara aqui é um dos culpados, tá? A gente tem hoje muitos reparos aí, são feitos justamente porque o MC4 foi mal feito. Em que sentido que eu falo isso? O MC4, pessoal, primeiro, o fabricante do inversor, ele coloca dentro do inversor uma caixa. Uma caixinha se o meu inversor tem 10 entradas de string, ele manda 10 pares de MC4. Para quê? Para que você use justamente o MC4 que vai na caixa. Tá? Ah, mas eu posso usar um MC4 de outro fabricante ou de outra marca para o inversor? Se você colocar lá o cabinho nele e conectar, ele vai encaixar, mas não é o ideal. Tá? A gente já teve aí equipamentos que perderam a garantia, tá? Justamente pelo fato de ter usado conector MC4 de outra marca. Tá? Justamente porque você acaba comprometendo a entrada do inversor, tá? Observe essas duas fotos aqui, tá? Essa foto aqui ó, é do MC4 e da conexão do conector MC4 e essa aqui também. Então observe, tá? A diferença de crimpagem aqui de um para o outro. Tá, mas isso aqui o que é? O cara não fez força? Não sei. Talvez pode ter sido que o alicate dele não era bom. Ou o próprio MC4 também não era bom. Então eu sempre costumo falar, pessoal, você coloca um inversor que às vezes te custa 30 mil reais, né? Aí você vai fazer uma instalação do teu inversor, gastou com cabo, gastou com eletroduto, gastou com condulete, gastou com um monte de coisa e não se atenta ao itemzinho básico do MC4. E é o que te dá problema. Tá? Então tomar um pouco de cuidado, tá? Com isso. No manual dos inversores, tá? Quase todos os manuais, ele ensina como faz o MC4. Tá? Se vocês precisarem de material disso aí, a gente manda para vocês também. Tem muito manual de como ensinar. Tá? Tem muitas empresas hoje no Brasil todo dando curso e treinamento de como fazer corretamente um MC4, por exemplo. Tá? Então fica aí a dica, tá? Outra coisa também que eu queria alertar, pessoal. O MC4, ele é IP68, né? O índice de proteção dele é 68, ou seja, você sobe, ele pode ficar submerso na água por um tempo que ele não vai danificar, tá? Desde que ele esteja bem feito. Então aperte bem o prensa-cabo para que realmente vede o cabo aqui, tá? São detalhezinhos aí que a gente vê todo o santo dia que não são cumpridos.
tá? Então, tomar um pouco de cuidado aí com o MC4, que ele passa a ser o vilão da instalação fotovoltaica tá, hoje, tá? A gente pega bastante problema. Tá? E para comprovar isso para vocês, tem um monte de foto aqui. Tá? Então, observe, esse aqui é um inversor, por exemplo, que chegou para reparo na Goodyear, tá? Onde o pessoal aqui usou um MC4 que não era, tá? O MC4 ele acabou não conectando direitinho com a entrada do inversor e acabou gerando um arco elétrico. Tá? E aí derreteu o MC4, queimou o inversor, aí é uma função, né? A garantia cobre, a garantia não cobre, tá? Esse tipo de erro de instalação não tem como passar em garantia nenhuma. Tá? Justamente por um item aí olha, um MC4 para ser caro hoje, um par deve estar uns 15 reais. Então, ou seja, você compromete equipamentos às vezes de 30, 40 mil reais, até mais caro que isso, justamente por causa de uma única conexão. Tá? Então, pode ver aqui, ó, o MC4 mal fechado, a má conexão começa a gerar aquecimento, com o tempo o MC4 vai derretendo. Tá? O cabo, às vezes, aqui muito esticado, esse MC4 começa vai ser uma pressão eterna aqui, né? Para ele ficar saindo, vai sempre pressionando o cabo, tá? Com o tempo ele vai afrouxar. Uma crimpagem errada aqui, ó, acaba derretendo a ponta, tá? Porque a conexão, ela tem que estar bem fechada ali. A conexão, quando não está bem fechada entre MC4, entre a série do módulo e o inversor, ele acaba gerando aquecimento, tá? O condutor, às vezes, quebrado, o cara foi decapar o cabo lá para fazer o MC4, acabou tirando muito, ficou lá quase caindo, tá? Acaba derretendo, tá? Então, tomar cuidado. Outra coisa que eu quero chamar bastante atenção também é em relação a essas borrachinhas aqui, tá? A gente tem muito problema hoje. O que acontece hoje, tá? Inversores de maior potência, eles têm várias entradas, tá? Inversor, por exemplo, de 3, 5 kW, até 8,5, 10 kW ali, você tem uma única entrada por rastreador, né? Uma única entrada por MPPT. Tá? E o que acontece com isso? Isso acaba que você não tem uma entrada sobrando. Você não deixa essas entradas sobrando aqui. Tá? Agora, quando a potência do inversor aumenta, às vezes sobra a entrada, né? Você acaba não usando a entrada, todas as entradas do inversor. Então, observe essa situação aqui. Você tem um inversor com 3 MPPTs, tá? E, por exemplo, se essa MPPT aqui for a mesma que essa, eles estão ligados em paralelo, certo? Então, você pode ter aqui 200, 500, 600, 800, até 1000 volts de entrada aqui, né? E aí, o que acontece? O pessoal tira essas borrachinhas fora e deixa sem. Tá? E qual é que é o problema de você deixar sem essa borrachinha? Porque você tem aqui, nesses terminais, 1000 volts, 800 volts, dependendo da série de módulo. Então, você pode acabar fechando um arco aqui, por exemplo, se pega um dia, sei lá, choveu uma semana toda, o ar está úmido, aí você já tem uma certa poeira aqui, tá? Ele já pode dar um arco elétrico, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado que sempre deixar a borrachinha do fabricante, tá? Outra coisa também que eu costumo falar, pessoal, você pode ter o capricho de colocar um cabo, colocar um terminal no cabo, né? Botar lá o terminal, apertar ele bonitinho, mas se você não conectar bem no borne, pessoal, ele vai gerar mau contato, vai gerar ponto quente da mesma forma, tá? Então segue aí a dica, né, de como colocar certinho o terminal no borne, ou no borne de conexão, ou no borne do disjuntor, no borne do fusível, no borne do DPS, tá? Sempre manter aí a boa conexão, né? Outra coisa que a gente costuma falar também, pessoal, usar terminal na parte CA também, principalmente, tá? Esse aqui também é um caso que a gente já pegou, tá? Observe que os cabos novinhos, dá para ver que o cabo é bem novo, né? Mas não usaram o terminal, aí acaba gerando aquele mau contato, acaba derretendo o conector. Tá? E aí o inversor tem que sair de circulação, você tem que tirar o inversor da casa do cliente, vai ter que mandar o inversor para assistência, aí dependendo do tamanho do inversor, dependendo do local que está o inversor, até chegar na assistência, até que a gente repara e manda de volta, ou até que troca esse conector e manda de volta, o cliente já perdeu aí uma semana, 2 semanas, dependendo da situação, de geração, tá? Normalmente, quando chega algum caso para a gente aqui, de reparo, a gente tenta fazer instantaneamente, fazer o mais rápido possível, né, para que o cliente não fique sem gerar. Tá? Mas tem situações aí que demora bastante.
justamente pela logística do país, tá? A gente tem uma logística bem complexa aqui no país, você não consegue fazer, principalmente se for um inversor muito grande, chegar muito rápido em algum lugar, tá? Então sempre tem aí 1 ou 2 dias aí você acaba perdendo 1, 2, 3, 4 dias, dependendo da situação de geração, justamente por causa do transporte, ou por causa de uma única conexão mal feita, tá? Jamais faça esse tipo de conexão aqui, usa sempre o terminalzinho, não coloca o fio direto, tá? Isso aqui tá escancarado que vai dar problema, tá? Com o passar do tempo. E aqui uma instalaçãozinha, né? Uma conexão bem feita com o terminal bonitinho. Tá? A probabilidade de dar problema aqui é muito baixa. Pessoal, em relação a... Já falamos sobre o dimensionamento, já falamos de boas práticas, né? Agora uma relação de custo-benefício, né? Eu gosto muito do termo qualidade. Por quê, pessoal? Porque uma marca, seja ela qual for, tá? Ela não adquire um monte de prêmio do dia para a noite, tá? Isso já vem de tempos, né? Eu gosto de sempre deixar muito claro, pessoal, que o solar ele começa na distribuição. Tá? Por quê? Porque o pessoal, imagina você recebe, normalmente os kits hoje, ele sai do distribuidor e vai para casa do cliente, ou vai para a instalação, vai para a empresa já do cliente, basicamente cliente final, né? Dificilmente você pega uma empresa hoje que sai do distribuidor, vai para a empresa, da empresa vai para casa do cliente, né? Você acaba, você acaba tendo muito custo de frete, né? Então, normalmente, isso já vai direto para a instalação final. Então, o distribuidor é uma peça-chave aí. Por quê, pessoal? Porque o teu equipamento tem que estar bem armazenado, tá? O teu inversor ele tem que estar bem armazenado. Olha só, o fabricante, pessoal, ele larga dentro do teu inversor aqui, o inversor vem dentro de uma espuma, dentro de um plástico, tá? Todos os acessórios vêm numa caixinha, tá? Todas as caixinhas, todos os acessórios, além de vir na caixinha, vêm num pacotinho isolado. Vem todos os MC4 aqui dentro, originais do fabricante, para que você use esse MC4 no teu inversor, não use um MC4 paralelo, que pode dar problema. Tá? Então, eu sempre costumo falar, pessoal, que o distribuidor ele passa a ser um parceiro do integrador final. Tá? Então, assim, a confiança, a parceria, um pós-venda hoje, tá? Para mim, é um diferencial fortíssimo aí em relação ao distribuidor. Tá? O distribuidor que tem um pós-venda bom hoje, ele é diferenciado. Tá? E a disponibilidade no atendimento, pessoal. A gente sabe que o solar hoje a disputa hoje no mercado está bem acirrada, assim. Então a disponibilidade de atendimento do teu distribuidor é crucial hoje no passo a passo, né? Então a Credit aí tá à disposição de vocês aí, tá? Mais tarde aí o James vai falar um pouco mais aí sobre a empresa aí de todo o suporte que eles vão prestar para vocês, tá? Eu vou começar a falar um pouquinho também, pessoal, mais especificamente agora da qualidade dos equipamentos, tá? Por que a Goodyear hoje ela se diferencia um pouco do mercado, tá? Justamente pelo detalhe, tá? A gente tem hoje aí, poderia pensar em 20 marcas de inversor aí, rodando no país aí, tá? Porém, são poucas as marcas com qualidade, tá? E o que faz o inversor com qualidade são detalhes, tá? Vou citar para vocês aqui alguns detalhes que a Goodyear tem hoje, que passa a ser um bom diferencial do mercado, tá? Primeiro, as proteções integradas, tá? Facilita muito na instalação. Um sistema de resfriamento, tá? Bem interessante, que ele acaba aumentando a eficiência do teu equipamento. Uma construção robusta, tá? Você pode, quem já trabalhou com a Goodyear aí sabe que o inversor realmente ele é bem estruturado, tá? A gente já teve situações aí, inclusive de um distribuidor que deu um vento aí uns tempo atrás aí e acabou caindo o telhado do distribuidor. Um dos inversores ele foi atingido por um pilar do telhado, né? Porque o telhado era feito todo de viga de concreto e essa viga de concreto caiu em cima do inversor. Tá? A tampa do inversor era também um inversor de 8,5, tá? 8,5 kW, se não me engano, ou 10 kW, não lembro agora. Tá? Mas a tampa era tão forte que ela chegou a amassar, mas a viga não entrou para dentro. Tá? Então a gente só substituiu a tampa do equipamento, o equipamento voltou a rodar porque não chegou a atingir placa nenhuma. Tá? Se você pegar, por exemplo, uma situação igual a essa, um inversor mais inferior de qualidade,
essa viga aí ia torar o inversor no meio. Tá? Então, a construção robusta dos nossos inversores aí é um bom diferencial. Tá? A gente tem um sistema de monitoramento exclusivo da Goodway aí, tá? Que é o SIMS. Quem já mexeu sabe que ele é muito fácil de mexer. Tá? Ele é muito intuitivo, tem bastante relatório. Tá? A Goodway está lançando agora, a gente já está em teste, na verdade. Tá? Quem já usava o SolarGo, que era o aplicativo aí para fazer a configuração dos inversores, por exemplo, que não tem mais display, tá? A gente está lançando uma versão nova do SolarGo aí, que vai possibilitar você fazer mais configurações, mexer em parâmetros maior, mexer em mais parâmetros, digamos assim, tá? Aquele ajuste de tensão de saída, alguns ajustezinhos de fator de potência, aí vai poder ser feito via aplicativo agora, tá? Pelo integrador mesmo, tá? Os inversores da Goodway hoje, tá? Os trifásicos, tá? Eles são compostos aí por capacitores de filme. Ah, mas qual é, que é a diferença de um capacitor de filme, por exemplo, e um capacitor eletrolítico? Tá? O capacitor de filme, pessoal, ele tem uma vida útil extremamente alta. Tá? O capacitor de filme hoje ele é um diferencial do mercado, eles são mais estáveis. Tá? O que significa isso? Significa que o teu barramento CC lá dentro do inversor ele é mais estável. Você acaba prejudicando menos o inversor na hora de fazer o chaveamento ali do CC para o CA. Tá? Sem contar que a vida útil também é bem mais alta. Tá? Então esse é um diferencial bem interessante dos inversores aí. Tá? A Goodway faz muitos testes nos inversores antes de sair. Nenhum inversor sai da fábrica sem ser testado. Então dificilmente, rarissimamente você vai pegar, quase impossível você pegar um inversor hoje, chegar um inversor novo na caixa e ele não funcionar. Por quê? Porque ele passou por umas 6 horas de teste no mínimo. Tá? Essa semana mesmo vi um rapaz chamando pedindo suporte para a gente aí. Ele disse, olha, liguei um inversor e o inversor não parte, o inversor não liga, o inversor não acende nada. Aí a primeira coisa que a gente já fala é o seguinte, cara, revisa a instalação porque tem alguma coisa errada. Por quê? Porque a gente tem essa confiança, a gente pode falar isso hoje para o integrador. Por quê? Porque a gente sabe que o equipamento está testado lá, tá? Ele é bem testado, por sinal, tá? Dificilmente você vai chegar aqui com um inversor que não vai, que não liga, por exemplo, não tem como, é quase impossível isso acontecer, tá? Todos os inversores da Goodway são comissionados, né? Ou seja, que são testados, tá? Eles são, o teste de durabilidade aí, são testados durante 6 horas a 45 graus, né? Ou seja, a gente já começa a testar aí a eficiência dos equipamentos em relação à temperatura, tá? O teste de PM65, para ver se realmente o inversor está selado mesmo, né? Altas e baixas temperaturas de teste, ou seja, o inversor fica rodando em altas temperaturas e a baixas temperaturas, tá? O teste de anticorrosão aí na pintura dos equipamentos, tá? Pintura sempre muito robusta, tá? O reality test aí, que é mudança repentina de temperatura, ou seja, o inversor está trabalhando a 60 graus, ele cai repentinamente para menos 30, né? Para ver como que a eletrônica se comporta internamente. O teste de vibração, justamente para que o inversor aí aguente o transporte, tá? Eu até costumo falar aí que eu já reparei alguns inversores, tá? E eu já tive a possibilidade de trocar uma placa desse inversor aqui, uma placa interna dele. Tá? É até exagerado a quantidade de parafuso que tem, tá? Justamente para que o inversor chegue intacto no final do seu transporte. Ele tem muito parafuso mesmo, tá? O negócio é bem firme. Tá? E operação de carga plena, ou seja, o inversor ele é testado com carga máxima. Tá? Não adianta eu ter um inversor aí de 100 kW e testar ele com 5 kW. Tem que testar ele com 100 para ver se ele realmente aguenta. Tá? Esse é um teste feito na fábrica também. Tá? Uma outra coisa que eu gosto de falar bastante também, o que é? Componentes de primeira linha, pessoal. Você não consegue ter um equipamento hoje de primeira linha usando componente eletrônico de baixa qualidade. Tá? Então, todos os equipamentos internos do Goodway hoje, tá? Texas, um dos maiores fabricantes, Epicus também, Infineon, tá? Os maiores fabricantes de componente eletrônico do mundo, tá? Windmiller, Multicontact, Amphenol, tá? Os maiores fabricantes de MC4, Panasonic, Lema aí, tá? Fabricantes de sensores. Então, os melhores fabricantes de equipamentos, de componentes eletrônicos aí, estão internos nos nossos equipamentos, tá? Um diferencial também nosso hoje interessante aqui no Brasil, tá? Nossa equipe de suporte 100% brasileira,
tá? A gente tem 2 canais de atendimento aqui, que é o pós-venda nosso aqui, que sou eu e a Maria, tá? A Maria também é nossa engenheira de suporte, tá? A gente fica durante o tempo comercial aí, o tempo inteiro com o telefone. Então, esses aqui são os nossos WhatsApps, tá? Vocês podem, precisando, vocês podem chamar a gente ali, a gente vai estar, a gente tenta sempre responder. Para ser bem sincero para vocês, para a gente demorar 5 minutos para responder é difícil, tá? Eu tenho o nosso horário de almoço ali, tá? Ainda assim, a gente acaba atendendo muita gente às vezes no almoço, tá? Mas a gente é bem ágil aí, né? Porque a gente entende, tanto eu como a Maria, a gente já fez muita obra, já fez muito projeto, e a gente entende bem o instalador, tá? Quando ele está lá na ponta, às vezes acabando uma instalação, e aí, pô, ele está com um problema que ele não consegue configurar o equipamento, e aí se você demora muito no atendimento, esse cara às vezes tem que voltar no outro dia lá só para fazer um ajuste. Então a gente tenta aí, quem usa, né, o nosso suporte sabe bem disso, que a gente tenta ser o mais ágil possível, tá? Tem situações que, que a gente não consegue ser muito ágil, por exemplo, às vezes tem um cliente que quer alguma coisa muito específica, eu preciso saber qual que é o tipo de DPS que é usado lá, ele quer saber uma curva muito específica do DPS, por exemplo, já aconteceu, o cara pediu uma curva do DPS do lado do CA, ele queria saber um negócio muito específico, a gente consegue, mas não é o tipo de situação que a gente não consegue responder em 1 minuto, por exemplo. Então a gente lá manda isso para a matriz e no outro dia, no máximo, a gente já responde. Tá? Então a gente tenta ser muito ágil em relação a isso, tá? Tem o call center também, tá? Que vocês podem estar contatando, aí também vai ter uma pessoa lá para atender vocês e o e-mail nosso aqui no Brasil, tá? Pessoal, da minha parte era isso, tá? Acredito que deu para percorrer aí bastante coisa sobre os nossos equipamentos, tá? A gente está à disposição aí para qualquer tipo de suporte do que vocês precisarem, tá? A gente fica aberto a perguntas aí também, se alguém tiver alguma curiosidade, alguma coisa. James, quer falar alguma coisa? James, está me ouvindo? Eu estou aqui, então, só ligando aqui de novo o som. É, Não, acho que foi uma apresentação muito boa, né? Acho que é importante todos os pontos que foram levantados aí, instalação, os componentes, os conectores, assim, a importância de uma instalação bem feita, né? É, Todos esses itens são muito importantes. Mas eu gostei muito do ponto, né, do distribuidor como seu parceiro. A gente está aqui para ajudar, né? Quando você compra um produto da gente, a gente está aqui para atender você. A gente tem uma equipe boa, que está sempre disposta a conversar. A gente levanta os problemas técnicos que a gente não consegue resolver junto com o instalador. A gente vai direto para o fornecedor também. O Rafael se disponibilizou aí junto com a Maria com os telefones aí. Então, estamos aqui para ajudar, né? Nossa ideia não é só vender produto e desaparecer. A gente quer criar clientes aí, fazer uma parceria sólida com todo mundo. Então, eu vou colocar aqui agora minha tela. Então, gente, está aí o nosso comercial WhatsApp aí, tá? Entrar em contato com a gente via esse WhatsApp, ou então no site, ou enfim, mandar e-mail. A gente está sempre à disposição também para atender. Como eu mencionei no começo do webinar, todo mundo que está participando hoje, que se inscreveu, a gente vai mandar um e-mail aí de agradecimento e vai incluir os detalhes de uma promoção especial para a compra de um equipamento Goodwin que a gente tem em estoque, tá? Então, a gente está fazendo aqui essa parceria para ajudar a mexer esse estoque que a gente tem aqui. Temos bastante produto aí para girar, então contamos aí com a Goodwin também para dar esse apoio em todo mundo que está comprando pela primeira vez ou que continua comprando o Goodwin e está comprando pela segunda, terceira vez, porque sabe que é um produto que vale a pena. Ok? Gente, vamos encerrar por aqui. Eu estou vendo que não tem nenhuma pergunta em aberto. Sintam-se à vontade a entrar em contato com a nossa equipe aqui da Cranet ou então com o pessoal do Goodwin, se tiver alguma pergunta técnica, alguma dúvida comercial é com a gente, técnica pode ser com a gente, pode ser com eles. E em breve vocês vão receber esse e-mail aí com detalhes de próximas promoções e também detalhes do que a gente tem já para oferecer agora. Ok? Então, queria agradecer a todo mundo a participação e ficamos até a próxima. Grande abraço a todos. Obrigado, James, pela oportunidade aí. Tá? A gente fica à disposição também. Beleza?
Perfeito, gente. Então, por hoje, vamos encerrar. Muito obrigado pela atenção. Agradecemos a participação. Valeu. Valeu.